como a razão da humanidade, como a mão de Deus Todo-Poderoso e Criador. Levítico, em hebraico, alguns teólogos vão dar alguns nomes para ele. Chamamos em hebraico de Vaikra, o qual tem o seu significado chamado por Deus. E é justamente isso que Deus está fazendo nos versos que nós lemos. Deus, ele está chamando sacerdotes para um particular. Deus está chamando sacerdotes para uma responsabilidade, para poder começar a cumprir um princípio. Levítico faz parte dos livros em que estão compostas as 613 leis, os livros que Moisés escreveram. E dentro dessas 613 leis, a qual nós também chamamos de mitzvot, encontra-se a lei do holocausto. Dentro dessas 613 leis, a qual os judeus eles seguem à risca, as quais os judeus eles seguem de forma fidedigna, nós encontramos a lei do holocausto. E na lei do holocausto dado por Deus aos sacerdotes levíticos, Deus ele dá uma ordem em que o fogo começaria a arder sobre o altar, mas que esse fogo deveria arder de forma ininterrupta. Tal ação servia como um lembrete da presença contínua de Deus e da necessidade do povo de uma expiação contínua. Deus, ele acende a chama sobre o altar de bronze. Ele acende o fogo sobre o altar de bronze, e os sacerdotes estavam encarregados por manterem essa chama acesa. Observe, Deus ele primeiro dá as instruções. Até então não tinha fogo. O fogo ele só vem no capítulo 9, no verso 24 que nós lemos. No momento em que Deus começa a dar as instruções, no primeiro capítulo, ele vai chamar Moisés e vai começar a dizer de que forma é que os sacerdotes deveriam agir, de que forma é que os sacerdotes deveriam adorar, de que forma é que os sacerdotes deveriam sacrificar. Moisés pega a instrução dos céus e ele passa para os sacerdotes. Moisés ele está dizendo: olha, existe uma ordem para vocês, e a ordem é: uma vez que o fogo for aceso, de maneira nenhuma ele deve ser apagado. Então o que Moisés está dizendo é: Deus deu as instruções, porém o fogo só vem no capítulo 9, que é o mesmo fogo que desce no altar esse que Elias reparou. Mas perceba, não é o mesmo fogo de Baal. É por isso que o povo está sendo enganado. Por quê? Porque Baal de maneira nenhuma ele tem poder para mandar fogo. Baal de maneira nenhuma ele tem poder para fazer com que fogo caia do céu e venha consumir os holocaustos. A história vai dizer que havia um fogo aceso embaixo. Toda vez que o povo iria sacrificar, alguém ficava embaixo do altar, enquanto os tambores tocavam, enquanto as pessoas dançavam, enquanto as pessoas sorriam, alguém que estava embaixo do altar, ele ia, soprava o fogo, e o fogo que era aceso pelas mãos humanas então subia. Quando o povo via aquilo, o povo começava a gritar dizendo: Baal mandou fogo. Só que a diferença é que o fogo de Baal não vem de cima, a diferença é que o fogo de Baal vem de baixo. A diferença é que quem faz fogo cair de cima é Deus, mas quem faz fogo acender embaixo é o homem. Só que quando é a vez de Elias, Elias começa da seguinte forma: joga água, e não pouca, joga muita água no altar. Mas alguém vai olhar e vai dizer: meu Senhor, vai encharcar o altar de água. Eu imagino Elias olhando e dizendo: não tem problema,
cima. Meu Deus não tem nenhuma dificuldade com o altar encharcado. Se tiver encharcado, Ele faz cair fogo. Se tiver cheio de água, Ele faz cair fogo. Talvez alguém olhou e disse: mas meu Senhor, é muita água. Não tem problema, joga água no altar, porque o Deus que faz fogo cair do céu, Ele não tem problema em acender a chama no coração de alguém que está disposto a ser avivado, a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Elias começa dizendo: vou mostrar para vocês que o Deus que manda fogo não é somente Deus que pisa na terra, mas é um Deus que habita nos céus, mas é um Deus que está sentado no trono. Elias começa com uma oração dizendo: vou mostrar para vocês que só existe um culto em Israel, ao único Deus verdadeiro. E a oração de Elias é: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, mostra para essa geração que Tu és Deus em Israel. O Teu altar está revisado, Senhor, o Teu altar está limpo, Senhor. Prova que Tu és Deus de Israel e manda fogo sobre este altar. Observe que Elias, ele sabia que o fogo verdadeiro só vinha de cima. Entretanto, Elias tinha a convicção de que o altar precisava ser reparado, para que o fogo que vem de cima pudesse consumir o holocausto e a oferta em que eles estavam oferecendo. Escuta, sabe por que Deus mandou o sacerdote reparar o altar? Porque é notório. Sabe quando você compra algo para você usar, ou para você mesmo se presentear, ou muitas das vezes até mesmo para você presentear alguém? De repente alguém usa tanto, gosta do presente, e pelo fato de usar tanto, de consumir tanto, vai ficando velho, vai ficando desgastado, e você começa agora a não ter mais tanto zelo pelaquilo que você desejou comprar. Você começa agora a não cuidar mais, a deixar de canto. É justamente isso. Deus, Ele nos conhece, e Ele sabe quantas das vezes agimos assim com aquilo que é nosso. Então eu imagino Deus olhando o coração dos sacerdotes, e Ele trazendo a lembrança e a importância de ter o zelo e o cuidado pelo altar. Por quê? Porque o altar não era do sacerdote. Olha o texto bíblico diz: então Elias reparou o altar do Senhor. O altar era de Deus. Ao ler esse texto, eu imagino Deus chamando os sacerdotes para um particular e dizendo: olha, escuta o que eu vou te dizer, o altar não é seu, tá? O altar é meu. E imagino Deus olhando para os sacerdotes e dizendo: faz favor, senta aqui, vamos conversar. Eu sei que você revisou o altar, eu sei que eu fiz fogo cair do céu, mas entenda, o altar ainda é meu. E pelo feito e pelo jeito que o altar é meu, pelo fato do altar ser meu, entenda, não erra de qualquer maneira, não erra de qualquer forma. Eu não sou pessoa que não é organizado, eu sou um Deus organizado. Entenda, o altar não é seu, sacerdote, o altar é meu. Então perceba, vocês têm que cuidar, vocês têm que zelar, porque uma vez que o altar é meu, a qualquer momento eu desço com fogo. Uma vez que o altar é meu, a qualquer momento eu manifesto a minha glória. Só que para isso acontecer, é necessário o altar estar revisado, é necessário o altar estar limpo, é necessário o altar estar purificado. Por isso que Deus vai dar a ordem: olha, todo dia de manhã tira a cinza velha, coloca a lenha nova, porque não tem como ter fogo sobre o altar se não tem lenha para colocar. Só há fogo no altar se tiver lenha para queimar. Deus estava chamando o sacerdote dizendo: se vocês querem que a chama em que eu acendi no altar e que o fogo permaneça aceso, há uma ordem para vocês: levanta cedo, coloca a lenha no altar e eu vou manifestar
manifestar o fogo e a minha glória sobre o altar que vocês repararam. Então observe que Deus, Ele acende o fogo. Quem é que acende? Só que quem tem a responsabilidade de manter o fogo aceso não é Deus, é o sacerdote. Tem que acordar cedo, tem que ir buscar lenha e apresentar isso no altar. Tiago, mas isso era para o sacerdote nos tempos passados, Pedro vem no Novo Testamento dizendo: ei, vós sois geração eleita e sacerdócio real. Tiago, Pedro, quando falou isso, ainda estava aprendendo com Jesus. João, nenhuma das suas visões, ele vai escrever o livro de Apocalipse, no capítulo de número 1 e verso 6, e vai dizer: e ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. E entenda, todos que são purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo são sacerdotes de Deus. Agora olha para cá, você sabe qual é o problema? É que eu quero ver fogo pegar. O problema é que eu quero ver fogo descer. O problema é que eu quero ter fogo sobre o altar, mas eu não quero buscar lenha, não quero orar, não quero consagrar ao Senhor. Acho enfadonho ler a Bíblia. Escuta o que eu vou te dizer, para com isso, vê se vigia, porque não tem como ter fogo sobre o altar se não há um relacionamento com Deus do fogo. O que Deus está dizendo é: para ter fogo sobre o altar é necessário ter lenha para poder queimar. O salmista vai dizer no Salmo de número 119, verso 18: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mas como se não bastasse, no Salmo de número 19, verso 8, ele vai dizer: observarei os teus estatutos, porém não me desampare jamais. E deixa eu te dizer uma coisa: se não for com o mesmo prazer, se não for com a mesma intenção, se não for com a mesma alegria que tinha o salmista quando escreveu esse salmo, deixa eu te falar, não tem como ter lenha, não tem como ter brasa, não tem como ter faísca, nem adianta levantar. Mas se uma vez que no seu coração tem alegria para buscar, tem alegria para consagrar, tem alegria para jejuar, tem alegria para orar, a única coisa que Deus pode fazer por você, rapaz, é manifestar o fogo sobre o seu altar. Uma vez que você reparar o altar, Deus está dizendo nesta noite: o meu prazer é manifestar o meu fogo sobre o altar, que vocês purificarem, restaurarem e consertarem. Eu sou Deus do fogo, e meu prazer é manifestar fogo. Eu vim trazer fogo sobre a terra. A vontade de Deus nesta noite é: abre o coração, porque tem fogo dos céus para ser derramado sobre o teu altar. Observe, se não tem intimidade com Deus, não tem como ser cheio dele, porque não dá para sustentar o fogo sem primeiro revisar o altar. Altar que não está revisado não suporta o fogo que vem do alto. Não tem como suportar a glória de Deus, que no grego nós chamamos de kavots, aquilo que é pesado. Se eu não tiver estrutura para suportar a glória, não tem como suportar e nem sustentar o fogo que vem do alto, se o meu altar não está revisado. Então é por isso que Deus começa não manifestando fogo, mas Ele começa dando instruções para que o fogo permaneça aceso. Então Deus, Ele dá essas instruções. Observe que Deus sempre deu oportunidades para alguém oferecer alguma coisa para Ele. Naqueles tempos, se alguém não tinha condições de oferecer um carneiro, oferecia uma pombinha. Se alguém não tinha condições de oferecer uma pombinha, oferecia farinha. Se alguém não tinha condições de oferecer uma farinha,
ele ia entregar aquilo que para ele era muito simples, porém, que para Deus valia muito, porque estava sendo oferecido de coração. Entretanto, nós sempre encontramos desculpas para não ofertar, para não entregar, para não sacrificar. Mas Deus sempre abre novos caminhos para que venhamos oferecer alguma coisa para Ele, não pela metade, não com defeito, porque para Deus nada pode ser entregue pela metade. Por quê? Porque toda vez que Deus decidia abençoar o povo, entregar uma bênção, Ele não dava pela metade, Ele entregava a bênção por completo. Então como é que eu vou oferecer a Deus algo incompleto, se quando Ele me dá, Ele só me dá na medida certa, Ele só me dá de forma completa? Só que Deus, Ele estava pedindo: olha, você não precisa ter riqueza. Ah, Tiago, mas eu não sou rico. Quem está dizendo que você precisa ser rico para adorar? Quem está dizendo que você precisa ser rico para entregar? Deixa eu te dizer uma coisa: se você não tem bezerro, tudo bem. Se você não tem um cordeiro, tudo bem. Se você não tem uma cabra, tudo bem. Se você não tem fazendas, tudo bem. Deus, Ele vai entender. Mas o que você não pode deixar de fazer é de entregar a sua oferta, é de entregar o seu sacrifício. Escuta, não importa se você não tem fazendas, não importa se você não tem riqueza. Deus, Ele recebe aquilo que é a oferta sincera que sai do seu coração. Então abre sua boca, levanta suas mãos. Tiago, não tem um carro, não tem problema, adora a Deus. Tiago, não tem uma casa própria, não tem problema, ergam a sua voz, exalte a Ele, chore diante da presença. A Bíblia vai dizer que as lágrimas do crente são recolhidas em taças de ouro. Se você não consegue entregar a Ele aquilo que para você é muito valioso, pelo menos tenha a sensibilidade de entregar a sua canção, de entregar o seu louvor, de entregar a sua devoção a Ele, porque Ele recebe. Escuta, você não precisa ser rico, você não adora para ser alguma coisa, você adora porque você já é alguma coisa. Tiago, o que é que eu sou? Geração eleita. Tiago, o que é que eu sou? Sacerdócio real. Tiago, o que é que eu sou? Filho do rei, filho do dono da prata e do ouro. Tiago, o que é que eu sou? Povo adquirido por Deus. Tiago, o que é que eu sou? Co-herdeiro com Jesus Cristo. Tiago, o que é que eu sou? Lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive está para todos sempre. Oremandorebaia, soremandou, querebassurimindehaia, camandorebaia, séries, no comando é fácil. Não permita que o diabo coloque na sua mente que o fogo que Deus acendeu no altar que você limpou, que o fogo que você acendeu no altar que você restaurou vai ser apagado, porque a única pessoa capaz de apagar o fogo que Deus acendeu é o próprio Deus. Mas enquanto isso não vem, enquanto você estiver disposto a entregar, enquanto você estiver disposto a sacrificar, tem fogo sobre o teu altar. A única coisa que faz um altar permanecer sem fogo é se não tiver lenha. Mas enquanto tem lenha para queimar, tem fogo do alto para ser derramado. Enquanto tem lenha para queimar, tem fogo do alto para ser manifestado. A única coisa que vai impedir o altar ficar sem fogo é se você não trouxe lenha. Mas eu acredito em uma geração que está aqui dentro nesta noite, que não veio apenas para uma quarta-feira, que não veio apenas para mais um culto da Paraxá, mas que veio disposto a dizer: Deus de Israel, Deus de Abraão e Deus de Isaac, eu estou aqui, não de mãos vazias, mas com lenha para queimar.
Você sabe qual é o problema? O problema é que tem gente que está olhando para o altar e perguntando: cadê o fogo? O problema é que tem gente que olha para o pregador e pergunta: cadê o fogo que eu não estou vendo? O problema é que tem gente que olha para o ministério de louvor e pergunta: cadê o fogo? Cadê a unção que eu não estou vendo? Mas escuta o que eu vou te dizer. Enquanto você senta nessa cadeira e está perguntando: cadê o fogo que eu não estou vendo? Cadê a unção que eu não estou vendo? O altar olha para você e diz: ei rapaz, cadê a lenha que eu ainda não vi? Ei filho, cadê a lenha que ainda não foi colocada no altar? Eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Não adianta olhar para o altar, não adianta olhar para o pregador, não adianta olhar para o ministério de louvor e dizer: daí não vem nada, não tem fogo, não tem unção. A pergunta que o altar está fazendo nesta noite é: cadê o fogo? Cadê a lenha para queimar no altar? Cadê a lenha para queimar no altar? Cadê a lenha para queimar no altar? Não tem como ter fogo se não tiver lenha para queimar no altar. Meu Deus do céu, mas eu tenho uma convicção de que vocês trouxeram lenha para queimar no altar. Eu tenho convicção de que vocês trouxeram lenha para queimar no altar. Deixa eu te falar uma coisa: para com esse negócio de dizer: eu vou para a igreja buscar fogo, eu vou para a igreja buscar a bênção, eu vou para a igreja buscar a unção. Não, não, aqui não é iFood, aonde você encontra comida pronta. Aqui é altar de Deus, e no altar de Deus você não vem para receber. Altar é lugar de abate, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de entrega. Aqui você vem para entregar, viu? Aqui você vem para sacrificar, viu? Mas Tiago, o que é que eu vou ganhar uma vez que eu entregar, uma vez que eu sacrificar? O Deus do fogo vai manifestar fogo vivo, fogo de verdade, fogo que vem do alto sobre o seu altar. Enquanto você estiver vindo para o altar querer buscar, Deus está dizendo: ei, eu tenho para entregar, só que é necessário ter lenha para queimar no altar. Deus está dizendo o seguinte: olha, fica tranquilo, o responsável por mandar fogo sou eu, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso não é minha, é sua. Deixa que a minha parte eu se encarrego de fazer. Eu quero saber se vocês estão dispostos a cumprir a sua parte. Coloca a lenha no altar e espera que o fogo vai descer do céu. Ah, mas eu vim para ver fogo descer, eu vim para ver fogo pegar. Mas espera aí, você trouxe lenha para queimar no altar? Ah, mas eu vim porque é culto da Paraxá, é porção bíblica e o céu. Mas a pergunta é: você trouxe lenha para queimar no altar? A pergunta é: tem lenha suficiente para deixar o fogo e queimar? Porque a convicção que eu tenho é: uma vez que Deus acende o fogo, não é para ser aceso agora e apagar no final do culto. O fogo que Deus acende é para permanecer aceso, terá que arder sobre o altar de forma ininterrupta. Sabe o que é isso? Ele vai arder hoje. A lenha está acabando, Deus tem lenha para queimar, manda mais fogo. A lenha está cessando, Deus tem lenha para queimar, manda mais fogo. Sabe o que é isso? É uma geração que não se importa quantas vezes vai buscar lenha levantando de madrugada. É uma geração que não se importa quantas vezes vai buscar lenha jejuando. É uma geração que não se importa quantas vezes vai buscar lenha meditando na palavra. Mas a única coisa que a geração se importa é estar diante do altar de Deus dizendo: manda fogo, e manda fogo, porque eu tenho lenha para queimar. E manda fogo, porque eu tenho lenha para
queimar. Deixa eu ver se você trouxe lenha para queimar esta noite. Deixa eu ver se a geração da cidade Maf em Itabuna trouxe lenha para queimar esta noite. Não importa a dificuldade, não importa a crise, não importa a luta. O que Deus está dizendo é: ei, filho, o que importa é você ter lenha suficiente, porque eu tenho fogo suficiente para derramar sobre você. O fogo já foi aceso, mas não é o pastor, não é o pregador, não é o ministério de louvor que vai manter o fogo aceso. É você que tem que manter a chama acesa. É você que tem que acordar de manhã cedo, ter prazer de orar, de buscar, de jejuar e colocar lenha nesse altar. Escuta o que eu vou te dizer. Só pode questionar se tem fogo ou não quem está com lenha na mão. Só pode questionar se tem fogo ou não quem está com lenha na mão. Cadê a geração que tem lenha para queimar? Cadê a geração que tem lenha para queimar diante do altar de Deus? Eu vou insistir em dizer isso. Não é para te motivar da glória, não é para te motivar a falar em línguas, não é para te motivar a pular, mas é porque a única coisa que Deus quer é ver se você tem lenha suficiente para queimar no altar dele. Oh, meu Deus do céu, nós estamos debaixo de uma palavra. Eu lembro, Everlon, que uma vez em cima desse altar o pastor Isaías estava pregando e ele parou e ele começou a chorar. Eu estava sentado ali e o pedido que ele fez para Deus no coração dele foi: ainda, Deus, eu verei a cidade Maf ser cheia do Espírito Santo, avivada. E eu dali de cima, dali sentado, Deus me tomou. Eu subi no altar tremendo, cheguei perto dele, abracei ele e disse: ei, assim diz o Senhor dos Exércitos, isso é apenas o começo daquilo que eu hei de fazer. E de repente a glória de Deus invadiu a casa. Eu via irmão chorando, eram línguas estranhas. Só que isso ainda não foi o suficiente. Quando eu desci, eu disse: Pai, a profecia foi liberada. Eu abri a boca e disse: mas agora, por favor, mostra que tu és Deus. Fala com tua igreja, desce com fogo na casa. Eu não sei se você lembra, o culto parou, a pregação parou, o pastor chorou, eu me prostrei, os obreiros se postou, a glória foi notória. E eu não tenho dúvida de que o mesmo Deus daquele culto é o Deus que está presente nesta noite e nessa casa. E se Ele ainda é o mesmo, se Ele ainda é Deus que desce, rebaiação com fogo, Jesus, o teu altar está reparado. Jesus, os teus altares estão prontos. Manifesta a glória. Desce com fogo, Deus, desce com fogo, Pai, sobre cada altar. Fogo que purifica, fogo que restaura, fogo que aviva a tua obra, Pai. Aviva a tua obra, Deus. É o nosso pedido, é o nosso desejo. Se essa igreja nasceu no fogo, não tem diabo no inferno, não tem demônios que vai impedir a ação do Espírito Santo de Deus nessa casa. Satanás, eu tenho uma notícia para te dar: o fogo que foi aceso sobre a cidade Maf, você não vai apagar, porque quem acendeu não foi o homem, foi o Deus de Israel.
Quem entra sem glória e sem cooperar, também não pode sair reclamando, questionando, falando mal do culto, falando mal do pastor, falando mal da pregação. Deixa eu te dizer uma coisa: o problema não está no culto, tá? O problema não está no pastor, o problema não está nos obreiros, o problema está em você, que entrou aqui às 19h45 da noite e ainda não abriu a boca para adorar. O problema não está no cantor, nem no pregador, nem no coordenador do culto, não está no ministério de coreografia, não. O problema está em você, que entrou aqui neste lugar onde a glória de Deus é manifestada, sem expectativa nenhuma de receber algo novo do céu. Todas as vezes que o sacerdote entrava no santuário para ofertar, para sacrificar, ele entrava com medo, uma vez que ele entendia que se ele estivesse em pecado, que se a fumaça não cobrisse ele, ele poderia morrer. Mas uma coisa era certeza, Dina, no coração dele: eu vou entrar, se eu conseguir chegar até a Arca da Aliança, aqui tá bom, porque é o lugar onde Deus se manifesta. A minha expectativa, todas as vezes que eu entro na casa de Deus, é que algo novo aconteça, Júnior. Em momento nenhum eu posso entrar na presença de Deus, que é um Deus de surpresa, que é um Deus de renovo, que é um Deus que faz nova todas as coisas com pensamentos velhos. Eu tenho que entrar na presença de Deus dizendo: se domingo o culto foi bom, quarta-feira vai ser melhor. Se a glória desceu na sexta, no domingo vai ser a porção dobrada. O meu desejo nesta noite é que Deus faça na sua vida o que Ele fez há anos atrás, mas não da mesma forma, com uma porção dobrada do Espírito dele. Tiago, Deus pode fazer isso? Pode, não só pode, como também Ele quer. Eu lembro que Eliseu, ele está andando lado a lado com Elias, e o pedido que ele vai fazer é: olha, o que eu quero é uma porção dobrada do seu Espírito. Quando ele vê Elias sendo arrebatado, levado em um redemoinho, ele vai correr, ele vai pegar a capa e ele vai lembrar do pedido que ele fez. Sabe por quê? Quem pede algo a Deus tem convicção de que Deus dá, uma vez que a intenção é pedir para reinar e fazer com que o reino dele se expanda. Quando você entra na casa de Deus, a sua oração tem que ser: Pai, eu quero mais do teu Espírito, eu quero mais da tua presença. Eu tenho lenha para queimar, se aí tem fogo suficiente, Deus pode mandar. Meu coração está quente, meu coração está alegre, meu coração está com fome, a minha alma tem sede, e eu sei, Deus, que o Senhor é uma fonte inesgotável do fogo que desce do alto. A Bíblia diz que Deus, Ele é fogo consumidor, Ele é fogo que consome fogo, e que o Espírito Santo habita em nós. Deixa eu te dizer uma verdade nesta noite: se você precisa que alguém mande você levantar suas mãos, se você precisa que alguém mande você adorar, exaltar, desculpa a minha sinceridade, mas você está morto espiritualmente. Porque observe, se Deus é Espírito e fogo consumidor, se Ele habita em mim, e se essa chama de fato arde em meu coração, então automaticamente eu pulo, rodo, sapateio, grito, exalto, glorifico. Eu expresso essa reação, eu expresso essa chama, esse derramar do Espírito Santo em mim. Se isso não acontecer, eu estou impedindo, sufocando a ação do Espírito Santo. O que, segundo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 19, vai dizer que é errado, porque não apagueis o Espírito, não é ordem do homem, é ordem de Deus. E Paulo, ele vai entender isso e nos incentiva dizendo: ei, varões, ei, irmãos, sedes fervorosos,
de espírito, sedes fervorosos de espírito. O que Paulo está dizendo é: a chama que foi acesa hoje vai continuar sendo acesa amanhã. O fogo que foi aceso hoje deve continuar sendo aceso depois de amanhã. Não é só domingo, não é só segunda, não é só quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é o ano que vem, é no mês que vem. Por quê? Porque o fogo, uma vez aceso, ele não pode em momento nenhum se apagar. Mas Tiago, você está falando isso, mas você está tirando as dificuldades, correto? Não, é com dificuldade mesmo. Paulo vai dizer: ei, fui provado além das minhas forças, de maneira que até da vida me desesperei. Porém, entretanto, todavia, regozijai-vos no Senhor. E aí ele escreve: não apagueis o espírito. Aquilo que eu estou vivendo lá fora não pode impedir a ação do Espírito Santo aqui dentro, porque quem acende o fogo não é quem está lá fora, mas quem acende o fogo é quem habita aqui. O Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar no seu derramar dentro de você, mas para isso é necessário permanecer com lenha na mão, com altar revisado, porque tem fogo para ser manifestado. Agora eu tenho uma notícia para você. Eu sei que o desejo de muitos é ser usado por Deus. Falar em línguas, falar em mistérios, ser usado na profecia. Isso é bom. Eu lembro que eu tinha 16 anos de idade. Eu estava no retiro de adolescentes em uma igreja, na praia. E após acabar um culto como esse, num ambiente praticamente em ar livre, eu era líder dos jovens e os jovens se reuniram e falaram. O culto foi tão bom que os jovens falaram assim: vamos orar na praia. E eu falei: rapaz, vamos. E aí foi todo mundo, só que aí a líder dos adolescentes foi também. Chegando na praia, a gente começou a orar de mãos dadas, uma roda. E eu falei: Senhor, é tanta gente sendo usada, tanta gente falando em línguas estranhas. Será que um dia eu vou conseguir também falar? Será que um dia também eu vou conseguir ser cheio assim? Eu vou conseguir profetizar? E a minha oração foi para que aquilo acontecesse naquele momento. Só que aí de repente eu falei: mas não só eu, Pai, eles também. E de repente que a gente orava, eu já vi pessoas chorando. E aí aquela mulher que era líder dos adolescentes falou bem assim para mim: Deus está contemplando o pedido que você acabou de fazer. Só que como se foi no meu espírito? Eu fiquei se perguntando: meu Deus, como é que ela... Eu não conseguia entender a dimensão da revelação. Meu Deus, como é que ela ouviu eu falar, se eu falei dentro de mim, só eu e o Senhor. E quando de repente eu falei: Pai, se realmente é o Senhor quem é na boca dela, me toma aqui agora. Irmãos, diante de Deus, eu não sabia mais qual era a língua que eu estava falando. Eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu comecei a chorar. O meu coração começou a queimar. E eu olhei para as pessoas de lado e falei: Pai, na vida deles também. De repente a minha prima hoje está no mundo, está desviada, mas ela começou a falar em línguas também. De repente um irmão que estava do lado se prostrou chorando e dizendo: Pai, eu também quero. E eu falei: Pai, concede a ele. Quando foi ver, todo mundo já estava chorando na presença de Deus. Eu voltei para casa. O nosso quarto era uma muvuca, mais de 15 adolescentes, 3 beliches, colchão no chão. Quando eu sentei na cama, eles sentaram perto de mim e começaram a falar: como é que você fez? O que é que você conseguiu fazer? De que forma você conversou com Deus? Eu falei: rapaz, para ser sincero, eu não sei. Eu só sei que a oração que eu fiz faz. Pai, se o Senhor quiser, o Senhor faz, porque eu quero. E eles falaram: amanhã eu também vou. Amanhã, quando acabar o culto, nós iremos. Eu falei: tá bom, tá marcado.
torci para o culto acabar logo. Quando o culto acabou, eu cheguei na líder do adolescente e falei: vamos para a praia. Por quê? Porque tem adolescente que precisa ter uma particular experiência com Deus. Ela falou: vamos. Quando eu cheguei na praia, eu peguei na mão de um, peguei na mão de outro, eu mandei eles pegar na mão e eu falei: se vocês crerem, se vocês desejam, que vocês vão receber aquilo que eu recebi ontem, e não vai ser amanhã, e não vai ser depois da oração, vai ser agora. Rapaz, Deus pegou aqueles adolescentes na praia, todo mundo foi batizado. De repente os pastores veio correndo e eles viram línguas estranhas, pessoas em mistério, e de repente eles levantaram a mão para o céu e disse: Pai, obrigado, porque era isso que nós pedíamos. É por isso que eu digo para você, todo ambiente de culto é um momento propício para Deus batizar com fogo, para Deus batizar com o Espírito Santo. Então nesta noite, varão, varoa, não perca a tua oportunidade. Levanta as suas mãos, abra a sua boca, peçam e receberão, peçam e receberão, porque Deus ainda é Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Se você deseja, se você anseia, se você quer, hoje é a oportunidade de Deus cumprir o desejo do seu coração. Se você quer ver o fogo do Espírito se mover no seu derramar, o fogo purificador de Deus queimar em seu coração, arder em seus ossos, se você quer ver essa casa ainda mais cheia da glória de Deus, é só abrir a boca e começar a glorificar Ele, porém pedindo, dizendo: Pai, eu também quero. Pai, o meu coração anseia, a minha alma anseia, o meu espírito pede. Escuta, enquanto você estiver aí sentado, olhando para mim, achando que de mim vai sair alguma coisa, eu tenho uma péssima notícia para te dar: você vai sair da mesma forma que você entrou, viu? Porque eu não posso fazer nada, o pregador não faz nada, o ministério de louvor não faz nada, o pastor Robson não faz, o pastor Isaías não faz, o obreiro não faz. É por isso, mas eu tenho uma notícia: se você entrou nesta casa nesta noite com desejo de receber algo novo dos céus, com desejo de receber algo novo da parte de Deus, se prepara, porque enquanto o seu coração estiver disposto a ser incendiado pelo fogo de Deus, ele não vai cessar o fogo que desce do alto. Então eu te convido a levantar suas mãos, eu te convido a abrir a sua boca. Tiago, você acabou de dizer que enquanto a gente manda levantar as mãos, se eu depender de alguém que mande eu levantar as mãos para adorar, se eu depender de alguém que manda eu levantar a minha voz para exaltar, eu estou morto espiritualmente. Isso é em um momento onde a glória está sendo manifestada e você está de braço cruzado sem nenhuma reação. Mas quando é para você receber o fogo que vem do alto, a única coisa que eu posso pedir para você é: se você quiser, tem que pedir, se você quiser, tem que adorar, se você quiser, tem que chamar a atenção dele. É por isso que eu te convido, Cidade Máfia, começa a exaltar a ele aí, aonde você está. Vai, adora ao Yeshua, levanta suas mãos, peçam a ele. Deus está presente nesta casa, Deus está presente neste ambiente. Ei, não deixa a crise te parar, não deixa a crise te estacionar. Deus acendeu fogo aí dentro. Coloca lenha nesse altar, varão, coloca lenha nesse altar, varoa. Uma vez que o fogo foi aceso, ninguém apaga. Uma vez que o fogo foi aceso, ninguém te para, ninguém te estaciona. Estou desanimado, eu sei, estou cabisbaixo, eu sei, mas se o altar estiver revisado, filha, o Deus que responde com fogo visita o seu altar aí agora. O Deus que responde com fogo tira a cinza, tira a sujeira, tira o desânimo, tira o cansaço, e Ele manifesta fogo que vem do alto. Ah, meu Deus do céu, levanta as mãos, Cidade Máfia. Eu sinto uma graça dos céus neste lugar. Rimando
baia soma da calabaçai. Remanto me defasto, me de que le baia sé. Uriponto, comando, me defasto, me de caça. Ai, assim diz o Senhor dos Exércitos: há muito tempo, cidade máfia, o meu desejo é fazer com que vocês percebam a glória que eu tenho para manifestar na vida de vocês. E hoje é o momento, através da sua devoção, da sua entrega verdadeira, que chegou até as minhas narinas, que chegou até os meus ouvidos, eu vou cumprir aquilo que eu já prometi. Vou manifestar a minha glória, não apenas hoje, não apenas agora, mas todas as vezes que eu sondar o coração de vocês e perceber que a intenção é trazer lenha para queimar, é trazer lenha para o altar, é trazer adoração sincera. Eu, tenho total prazer, cidade máfia, de manifestar. Estou reavivando pessoas que há muito tempo não sentia. Estou reavivando pessoas que há muito tempo não sentia essa glória, que há muito tempo não sentia essa presença. Eu ainda sou mesmo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu ainda sou Deus do fogo, assim diz o Senhor dos Exércitos. O meu prazer é manifestar fogo sobre essa casa. Recebe, cidade máfia, recebe, cidade máfia. Seja cheio, cidade máfia, seja cheio, cidade e máfia. Cadê a geração que tem lenha? Cadê a cidade máfia com lenha na mão para queimar? Cadê a geração que trouxe lenha para queimar? Deus ainda é o mesmo, rapaz. Deus ainda é Deus do fogo, rapaz. Deus ainda se manifesta com fogo. Não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de ficar calado. Enquanto tiver lenha para queimar, cidade máfia, tem fogo sobre o altar. Enquanto tiver lenha para queimar, cidade máfia, tem fogo sobre o altar. Eu levanto vocês com força, eu levanto vocês com fogo, eu levanto vocês com força, eu levanto vocês com fogo. Pegou ali, pegou ali. Deus está visitando pessoas. Pegou ali na mídia, Deus está visitando pessoas. Pode largar mídia, pode largar celular, pode largar máquina. A adoração a Deus é mais importante. É fogo que desce do céu sobre o altar revisado. É fogo que desce do céu sobre o altar revisado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você entrou aqui nesta noite na expectativa de ser apenas mais um culto, porque segundo o seu pensamento para mim não tem mais jeito. Já foi aquela chama, já passou aquele desejo, já passou aquela vontade. O fogo que foi aceso já se apagou. Mas a notícia de Deus para a sua vida nesta noite é: a única pessoa capaz de apagar o fogo que eu acendi sou eu mesmo. Mas eu tenho uma notícia para você: eu não tenho intenção nenhuma de apagar o fogo que eu acendi. Muito pelo contrário, a minha intenção é de fazer o fogo arder cada vez mais, cada vez mais. Tem lenha aí, e Deus olhou
coração, e ele contemplou não apenas um graveto, não apenas uma faísca, mas lenha suficiente para receber fogo que vem do alto. Então seja cheio do Espírito Santo de Deus agora. Recebe a unção que desce do alto agora. Ei, assim diz o Senhor dos Exércitos para você: eu tenho muito mais para derramar, só preciso encontrar coração disposto a receber. Ah, varão, dá lugar para Deus aí, pelo amor de Deus. Dá liberalidade ao Espírito Santo aí, pelo amor de Deus. Ah, pois ele não invade a privacidade de ninguém. Ele é respeitador. Eu vou encerrar, mas se você der lugar ao Espírito Santo, eu tenho convicção de que hoje você não vai sair daqui da mesma forma. Lembra do capítulo de número 24, versículo 49 de Lucas. Jesus, ele dá instruções a seus discípulos, e nenhuma dessas instruções ele faz uma promessa. Na verdade, ele traz a lembrança da promessa que foi feita por Deus. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A promessa é testificada e evidenciada no capítulo de número 20, verso 22 de João. Jesus, após a sua ressurreição, ele entra, não sei como, mas ele entrou, porque nada é capaz de impedir o som da sua voz. As paredes não impedem o som da sua voz, os portões não impedem o som da sua voz, as portas não impedem a presença dele, que é notória nesse lugar. Ele entra e adentra na presença dos discípulos, e ele grita dizendo: paz sejam convosco. Os discípulos ficaram atemorizados, mas Jesus soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo de Deus. Só que vocês percebem que o Espírito Santo não interfere, não desce, não vem, porque ele não invade o local em que eles estavam ali. É necessário, o Espírito Santo vai esperar o momento certo, Everlon, o momento dos discípulos começarem a pedir, os momentos dos discípulos começarem a rogar, e o momento em que Jesus iria para o céu rogar ao Pai dizendo: desce Espírito Santo. Eu imagino os discípulos dentro daquela casa ou daquele templo dizendo: Espírito Santo, foi feita uma promessa, desce Espírito Santo. Eu imagino Jesus dizendo: vai Espírito Santo. Eu imagino os discípulos dizendo: vem Espírito Santo. Sétimo dia, Jesus dizendo: vai Espírito Santo. Oitavo dia, os discípulos dizendo: vem Espírito Santo. Em Atos 2, capítulo número 2, Jesus, ele disse: Espírito Santo, eu prometi vocês a ele, então eu rogo ao Senhor, desce, cumpre a promessa que meu Pai fez. Em Atos capítulo 2, essa promessa é evidenciada e testificada na pessoa de Jesus Cristo, com muita propriedade, profetizada pelo profeta Joel, quando ele diz: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, não somente sobre os jovens, não somente sobre as mulheres, não somente sobre os homens, mas sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos homens terão visões. Ei, o Espírito Santo se manifesta no seu derramar, cumprindo a profecia que foi feita e com muita propriedade, profetizada pelo profeta Joel. Tiago, o que é que você quer dizer nesta noite? Sabe o que é isso?
Isso é por causa do altar, porque no Antigo Testamento o altar se revela como algo físico. Era tocado, era apontado, tinha 4 pontas, o sangue aspergido nas 4, o fogo aceso embaixo. Era necessário pegar algo fora e colocar sobre algo físico fora, para que Deus respondesse, para que Deus se manifestasse. Mas quando Jesus vai para a cruz do Calvário e o véu se rasga de alto a baixo, quando Jesus vai para a cruz do Calvário e o véu se rasga de alto a baixo, eu imagino Jesus dizendo: ei, cidade Maf, até hoje o altar era físico, até hoje o altar tinha que ser tocado, mas eu estou inaugurando um novo templo, inaugurando vários altares que se movimenta. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19, Paulo vai dizer: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? E isso é interessante. Certa vez Jesus está sentado em um poço, uma mulher chega e começa a perguntar a ele, dizendo: mestre, aonde devo adorar? Aqui ou lá? Jesus olha para ele e fala: ei, mulher, nem aqui e nem lá, porque verdadeiro adorador não escolhe lugar para adorar, ele se movimenta para adorar aonde quer que seja, porque o que importa para o verdadeiro adorador não é a mídia, Felipe, não é a mídia, João, não é a câmera, Iana, não, é servir com excelência a ponto de reparar o altar, é ser cheio, preenchido do Espírito Santo. Então Jesus fala: mulher, entenda uma coisa, aonde tiver coração disponível a receber, eu tenho fogo para manifestar sobre o altar. Se coloca de pé, se coloca de pé. Oh meu Deus, era para ser vigília essa noite. Ah, Jesus, eu estou com fome, eu estou com sede. Eu não sei você, eu não sei qual foi a sua expectativa essa noite, mas se a sua expectativa esta noite foi chegar aqui, cumprir apenas uma tabelinha, você foi frustrado nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus não permitirá que você saia da mesma forma que você entrou. Tiago, tem tempo que eu não sinto isso, é hoje. Tiago, tem tempo que eu não falo mais em língua, é hoje. Tiago, tem tempo que eu não sou mais aquela pessoa que pulava, que rodava. Deus está dizendo: hoje é o dia, filho, agora é a hora. Escuta o que eu vou te dizer. Se o altar de Deus, uma vez revisado, é onde tem fogo no altar, então entenda: quem sustenta o altar, sustenta o fogo. Quem sustenta o altar, sustenta o fogo. Tiago, não estou entendendo, mas se você entrou por esse lugar disposto a reparar o altar, se seu altar tiver reparado, tem fogo para ser manifestado. Se você foi capaz de reparar o altar, de sustentar o altar, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, eu te digo uma coisa: você será capaz de sustentar o fogo da glória de Deus. O altar te espera, o altar te espera.